Nesta noite, nós abordaremos o tema O Poder da Gratidão. O que acontece quando praticamos o exercício da gratidão? Nós lemos um texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, que nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas como agradecer se a pessoa ela perdeu o emprego? Como agradecer no meio da adversidade? Como agradecer se a pessoa perdeu um ente querido? Como agradecer se está enfermo? Como agradecer se está padecendo necessidades? Quando nós agradecemos, apesar das circunstâncias, algo de fato acontece em nossas vidas. Há uma lei da gratidão com a qual precisamos nos harmonizar. Quando o texto diz em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, mesmo naqueles momentos que nós não entendemos o porquê determinadas coisas nos acontecem, mas ali, silenciosamente, nós somos capazes de, mesmo assim, agradecer a Deus por aquilo de bom que ainda nos restou. Deus, ele automaticamente se comunica conosco e nós sofremos ou passamos por uma transformação na nossa vida, principalmente o nosso emocional. Então, mesmo que seja um momento difícil, mesmo que não seja fácil, experimente fazer isso. Jó, quando ele teve tudo dele praticamente perdido, toda a sua fazenda, tudo que ele tinha, e até mesmo seus filhos que morreram, não foi um, foram todos os seus filhos de uma só vez. E não é fácil. Jó, ele rasgou suas vestes, mas ele louvou ao Senhor e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gratidão é um exercício. E quando nós somos capazes de fazer isto, o nosso coração se renova. Sem um coração agradecido, a pessoa se torna insatisfeita e aborrecida com as circunstâncias e condições presentes. E quando a gente não agradece ou não é agradecido, ele tem uma vida conturbada. Há dois tipos de pessoas: as pessoas reativas e as pessoas proativas. As pessoas reativas são aquelas que elas reclamam o tempo inteiro. Elas veem apenas a dificuldade, elas enxergam apenas os problemas e elas estão sempre reclamando. As pessoas proativas, elas são capazes de agradecer mesmo nos momentos de perdas, porque ela é capaz de enxergar a sua recuperação. Ela é capaz de enxergar o outro lado, não o lado que lhe falta, mas o lado que ela já alcançou. Eu posso não ter alcançado determinada coisa, mas ele começa a ver o que é de mais importante, a sua vida, a sua existência. Então, uma pessoa agradecida, ela não vai focar apenas no momento ou na circunstância, ela vai enxergar o todo. Ela vai olhar tudo que Deus já fez por ela, desde que ela veio a este mundo. Às vezes nós temos, por exemplo, todos os dias do mês, digamos uma determinada coisa. Um exemplo, eu tenho uma internet e um dia a internet ela falha. Eu esqueço os 29 dias que eu tive e eu vou ficar mal, ficar ruim, exatamente por causa de um dia. Então é muito importante, a pessoa agradecida, ela vai olhar exatamente as coisas que ela alcançou, as coisas que ela conquistou, não aquelas coisas que ela se frustrou ou que ela não atingiu ou que não alcançou. Então, praticar a gratidão é um exercício muito importante na vida. Então, por que devemos ter um coração agradecido? Nesta noite eu quero falar de pelo menos 5 razões por que
você, porque nós devemos ter um coração agradecido. A primeira razão é porque a gratidão, ela cria uma conexão entre o homem e Deus. Por isso que o texto mostra que Deus se agrada. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Lá no Salmo 103, versículos 1 e 2, nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então eu preciso lembrar das coisas que Deus já fez na minha vida. Então, quando eu sou grato, eu crio uma conexão com Deus, porque eu começo a lembrar das coisas boas. Experimenta fazer isso. Certa vez eu estava numa igreja e foi muito interessante. Deus me fez trilhar por este tema sobre a gratidão. E no final daquela preleção, Deus me fez sentir de chamar as pessoas à frente. E eu coloquei assim, você que está hoje com problemas, você está com o coração amargurado, você que veio triste, você que não está bem, então, todas aquelas pessoas que estavam naquele estado emocional e espiritual, eu pedi que elas viessem à frente. E veio uma multidão. E ali então eu comecei a pedir que aquelas pessoas olhassem para mim e eu comecei a dizer algumas coisas como: lembre de um milagre que aconteceu na sua vida há algum tempo e comece a agradecer a Deus por isso. Você estava enfermo na infância, na sua adolescência, em algum momento, comece a agradecer a Deus pela cura e por aquilo que Deus fez por você naquela época. E eu comecei a colocar, lembra de algo como um livramento que Deus te deu e comece a agradecer por esse livramento. Lembra do dia em que você aceitou a Cristo como Salvador. Aquele dia que foi um dia de alegria, de contentamento na sua vida. Então comece a louvar a Deus por isso, comece a agradecer ao Senhor por isso. E eu comecei colocando fatos e fatos. De repente aquelas pessoas começaram a chorar, mas um choro de gratidão, de alegria. E de repente houve um renovo de Deus naquelas pessoas. Por quê? Porque quando nós começamos a nos lembrar das coisas boas que nos aconteceram, o nosso coração se alegra. Sabe por quê? Porque criamos uma conexão com Deus. Criamos uma conexão com o Senhor. Deixamos de lado os problemas, deixamos de lado aquela visão caótica, aquela visão catastrófica, deixamos de lado os problemas e olhamos para o Senhor e percebemos que Ele nunca nos deixou. Ele sempre esteve conosco e aí criamos essa conexão e percebemos que Deus não está longe, não está afastado, mas Ele está próximo. A gratidão faz isso. Então seja agradecido, tenha um coração agradecido. A segunda razão por que precisamos ter um coração agradecido é que a gratidão nos leva a focar nas coisas boas que já nos aconteceram. A atitude mental de gratidão decorrente do reconhecimento por tudo de bom que se recebe, transforma-se em convicção no subconsciente, determinando a manifestação exterior da coisa desejada. Então você, quando começa a focar nas coisas boas, primeiro, a sua esperança ela é renovada. Porque você diz, olha, se em tal época aconteceu isto, por que não agora? Se Deus ouviu minha oração em tal período, por que Ele não vai me ouvir agora? Então, há uma renovação também da sua fé. Então, a sua esperança, a sua fé são renovadas. Por quê? Porque a gratidão faz com que você foque nas coisas boas. A gratidão faz com que você coloque o seu foco nas coisas que já aconteceram positivas na sua vida. E quando a gente está olhando para o problema, a gente só vê o caos. A gente só vê ali, agora acabou, parece que não tem mais saídas. Mas quando eu começo a agradecer, eu começo a ver que Deus já fez muito por mim. Deus já fez muito por nós. E de repente, começamos a nos renovar. A terceira razão por que devemos ter um coração agradecido é que a nossa gratidão é como oferta aos olhos de Deus. Sim, quando você começa a agradecer, isso vai como sacrifício, como oferta a Deus. Sabe o que diz no Salmo 50, versículo 23? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, diz o Senhor, honra-me.
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, aquele que tem um coração grato, ele é como uma oferta, é um sacrifício que ele está fazendo para Deus. E ele diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a ele a minha salvação. Então, a gratidão é como oferta aos olhos de Deus. A quarta razão por que devemos ter um coração agradecido é que o exercício da gratidão, ela beneficia corpo e mente. Mente e corpo. É muito interessante isso. Pesquisas mostram, através da neuropsicologia, diz o seguinte: a gratidão, ela joga no organismo os neurotransmissores do bem-estar, que são a serotonina e a dopamina, que são os ansiolíticos naturais. Não é maravilhoso isso? Então, quanto mais grato você está sendo, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, você está liberando no seu corpo serotonina e liberando a dopamina, que são ansiolíticos naturais. A sua ansiedade começa a diminuir. Então, nesse estado agora de tranquilidade, nesse estado de relaxamento, você pode pensar em soluções em vez de problemas. É maravilhoso isso. Deus fez as coisas muito bem feitas. Então, use o exercício da gratidão e isso vai trazer um bem-estar para você. Quando a gente chega, às vezes, a fazer aquela oração desesperada: ó Deus, eu quero isso, eu preciso daquilo, e a gente começa a fazer aquela oração de ansiedade, parece que a gente levanta com peso, levanta pior do que estava, porque a gente quer resultados imediatos. Agora, quando nós começamos a fazer uma oração de gratidão, agradecendo a Deus. Imagina só você agradecer a Deus pela sua vida, pela sua existência, pelo pão de cada dia. Você agradecer pela sua saúde, você agradecer pelo seu emprego, você agradecer pelas coisas que você tem. Ah, mas eu perdi tal coisa, mas você não perdeu tudo. Está o que é mais importante aí, que é a sua existência, a sua vida. Você pode recomeçar, Deus vai te dar condição e graça para você recomeçar tudo, porque a mão do Senhor está estendida ao seu favor. Então é importante você praticar o exercício da gratidão, porque o seu organismo, certo? Ele será também beneficiado. E a quinta razão por que devemos praticar o exercício da gratidão, ou termos um coração agradecido, é que quando agradecemos, as bênçãos se multiplicam. Você sabia disso? Dê graças por tudo que possui atualmente, por todas as suas benesses, conte-as uma a uma, que Deus as multiplicará ilimitadamente. Quanto mais você agradece, mais o Senhor multiplica as bênçãos da sua vida. Então tenha um coração grato. Agradeça a Deus diariamente. Então faça isto, exercite a cada dia o exercício da gratidão, e veja as maravilhas que irão acontecer na sua vida. Então, a gratidão, ela cria uma conexão entre o homem e Deus. Deus se agrada. Segundo, a gratidão nos leva a focar nas coisas boas que já nos aconteceram. Terceiro, a nossa gratidão é como oferta aos olhos de Deus. Quarto, o exercício da gratidão beneficia o corpo e a mente. E quinto, quando agradecemos, as bênçãos se multiplicam na sua vida. Que tal começar agora? Eu irei daqui a pouco orar, e quando orar, você pode experimentar este momento de oração para começar a agradecer a Deus por todas as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Bendizo a minha alma ao Senhor. Bendizo a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E o salmista diz: por quê? Porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Deus se importa com você, Ele está com você e Ele vai continuar abençoando a sua vida. Que Deus abençoe a você ricamente e que você tenha um coração agradecido.